Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Clube de Vândalos. Vamos lá? Esse filme, ele teve uma trajetória bem tortuosa. Ele foi feito em 2022 e ele seria distribuído pela 20th Century Fox. Mas ela acabou desistindo desse projeto e foi bem na época da greve dos roteiristas. Em poucos dias, a Focus Feature resgatou esse projeto e junto com a Universal elas resolveram lançar o filme. E esse filme ele tem uma inspiração no livro The Bike Riders de 1968 do fotógrafo Danny Lyon. Clube dos Vândalos acompanha a criação e crescimento de um clube de motociclistas baseado no meio oeste dos Estados Unidos, sob os olhos de Kathy, que se apaixona pelo misterioso Benny, o maior encrenqueiro do grupo. Então o filme é narrado por Kathy, ela está dando uma entrevista para um jornalista e ele vai acompanhar toda essa trajetória, toda essa história desses motociclistas. Então a Kathy vai contar a história de como ela se apaixonou por Benny, que é vivido pelo Austin Butler, e ele é pelo que deu a entender ali, ele é o mais esquentadinho da turma, então qualquer coisa ele já cai na porrada. E como que foi a criação desse grupo Vandals, que são os vândalos, que o personagem Johnny, do Tom Hardy, ele estava assistindo um dia o filme Os Selvagens, de Marlon Brando, e ele se encantou com aquele personagem e resolveu criar esse grupo. Então ele juntou um grupo de amigos, que foi o Benny, entre outros, e criou esse grupo no meio oeste dos Estados Unidos. Só que ficou tão famoso, as pessoas começaram a ter medo deles, respeito, que isso se expandiu, virou uma franquia, como eles brincam, né? Então isso aí foi, pelo que deu a entender, foi praticamente nos Estados Unidos inteiro, tiveram esse grupo Vandals. E o filme é interessante porque ele aborda alguns temas que valem para a gente refletir um pouco. Primeiramente, essa questão da amizade, o quanto é importante quando você tem amigos, quando você tem bons companheiros. A questão do poder, até que ponto, né, que isso é importante, o quanto a sua vida está em risco. Então ele brinca muito com essa questão do poder, quem tá ali acima, as outras pessoas estão com inveja, querem tomar esse poder. A questão de pensar no próximo, de sempre pensar no outro de uma forma diferente. A questão da família, a importância dessa família. Então eles são ali como se fossem uma família de verdade. Então eles viajam juntos, fazem festas juntos e sempre as esposas juntas, as namoradas. Então é bem legal para ver esse vínculo que os motoqueiros têm, né, entre eles, que é diferente do que tem hoje, claro, mas a gente sabe que eles têm essa família, né, dos motociclistas, e é muito legal aqui que ele aborda bastante esse tema, mostra muito. Então o filme a gente pode dizer que ele é dividido em duas partes. A primeira parte foi a criação desse clube, desses amigos que fundaram esse clube de uma forma saudável, entre aspas, de uma forma amigável, familiar. Só que isso acaba despertando interesse e inveja de outras pessoas. Então, no segundo ato, nós temos a história de um jovem delinquente que quer a qualquer custo entrar nesse grupo e o Johnny não quer deixar porque ele é muito novo e tudo. Eu acho que não foi muito com a cara dele e por conta disso acaba tendo essa rivalidade. E aí, essa história, essa família Vandals, que é a família dos vândalos, eles tomam um rumo totalmente diferente do que aquilo que foi feito na sua criação, né? Quando ele criou com a ideia de família, de amigos, ele tomou um rumo totalmente diferente. E o filme se passa em 1960, então ele vai acompanhar esse tempo, e principalmente pela Kathy, né? Porque ela vai contar tudo, toda a história desses personagens, e contando como tudo aconteceu, como foi esse processo, e em meio a tudo isso, bastante tragédia também, o que é bem interessante. Então o drama do filme é muito intenso, porque ele vai trabalhar bastante essa coisa da tragédia, do medo, da responsabilidade e a questão dessa
principalmente da inveja que eu vejo, né? Porque muitas vezes eles estão recebendo essas pessoas e, e eles não sabem que eles estão recebendo ali dentro. As pessoas querem entrar pro grupo, mas aí até um deles comenta esse negócio de estar colocando pessoas novas, que isso pode ser complicado, tá mudando o foco do grupo, e foi o que aconteceu realmente. O diretor fala que a sua grande inspiração para produzir esse longa foi o filme Bons Companheiros. O grande desafio com este filme era que eu queria passar a primeira hora inteira sem realmente tocar em um plot, em uma trama prática. Ele é uma história alimentada por uma exploração de personagem, pela construção de seus relacionamentos. Eu olhei para Os Bons Companheiros, que na verdade é o retrato de uma subcultura com todos os detalhes mais intrincados dela. Era isso que eu queria fazer aqui, o melhor que eu pudesse. E nessa segunda parte o diretor fala que deixou o romance de lado e explorar as consequências das decisões tomadas pelos personagens. Sobre o elenco, vamos começar pelo Austin Butler, que fez Elvis. Ele tem um papel aqui fundamental e ele é bom. Ele consegue trazer essa coisa da rebeldia, daquele olhar que tá escondendo alguma coisa, cheio de mistério. Então ele é um cara totalmente misterioso, o filme inteiro ele tem esse ar misterioso, e faltou explorar um pouco da história dele, um pouco da motivação, porque eu acho que ficou um pouco solta essa história desse personagem, mas o Austin consegue sim trazer essa essência, consegue trazer o carisma pra gente. O Tom Hardy também tem um papel fundamental aqui, ele é o Johnny, né, que cria esse grupo. E aqui eu achei interessante, porque a gente está acostumado ele ir com um pouquinho de comédia, um pouquinho de ação, né? No caso o Venom, ele fez o Venom. E aqui ele traz uma estrutura diferente do que ele está acostumado, ele traz esse drama com suspense, se assim a gente pode dizer. Então ele consegue trazer a essência, o carisma desse personagem, essa ruptura, né, de personalidade, porque ao mesmo tempo que ele quer ser amigável, ele quer ser o paizão de todo mundo, ao mesmo tempo ele tem que ter esse poder para poder tomar suas decisões certas, e muitas vezes toma algumas decisões erradas. A Jodie Comer, que faz a Kathy, que é a narradora do filme, ela fez o filme Free Guys, e aqui ela me incomodou um pouco por conta da questão do sotaque. Ela tem um sotaque bastante carregado, e eu não sei se era assim, né, a personagem real a qual ela está se inspirando, mas me incomodou um pouco esse excesso de gírias, excesso de sotaque. Mas em contrapartida ela tem uma atuação boa também, porque ela está nesse conflito de se apaixonar por uma pessoa totalmente impulsiva, frenética, que a qualquer momento é uma bomba relógio ali, e ela tem que lidar com isso, e ela tem uma cena bastante pesada no meio do filme, ela passa por uma situação muito intensa, muito forte, que nós mulheres, que muita gente vai ficar assim agoniado na sessão, pela situação que ela passa. É uma cena muito intensa, para mim foi uma das cenas mais pesadas do filme, e ela conseguiu trazer isso de uma forma muito incrível, conseguiu carregar bastante essa emoção dentro do filme. O Mike Fast, que fez o filme Rivais, ele é o jornalista. Então aqui ele está aí acompanhando esse grupo, acompanhando a Kathy, para trazer como se ele fosse esse jornalista, né, que trouxe esse livro. Ele, para mim aqui tá assim, não fede não cheira, então ele, apesar de ter algum bom tempo em cena, ele tá ok, nada assim a falar que, nossa, tá incrível, maravilhoso, tá ok no filme. O Norman Reedus, que é o Daryl, no The Walking Dead, ele tá irreconhecível aqui. Eu só reconheci ele por conta da voz, porque aqui acabaram com o bichinho, ele tá horroroso. Então, mas ele é um excelente ator, eu acho que ele tem um carisma muito grande, ele tem um potencial também. Ele só precisa pegar o personagem perfeito para poder explorar, para poderem reconhecer ele aí em Hollywood e dar papel melhor para ele, porque eu acho que ele fez um bom papel em The Walking Dead, ele era o queridinho, e aqui ele conseguiu também trazer uma empatia, uma afinidade muito boa no seu personagem. O Michael Shannon, que fez o filme Trem Bala,
Ele também é muito bom, eu gosto do ator, ele consegue trazer veracidade para o filme, ele consegue trazer muita empatia também. Então esse grupo de motociclistas, que são os protagonistas, os principais, eles são muito bons, eles conseguem trazer muito carisma, muita afinidade, muita empatia entre eles, trazem uma amizade muito boa. É justamente o filme Bons Companheiros, né? Você vê aquela empatia, aquele amor pelo próximo. E eles ali estão juntos o tempo todo, um pelo outro sempre. E é igual eu falei, né? Quando acontece a questão das escolhas erradas que acaba prejudicando o grupo. Mas ele traz um drama muito interessante. Ele pode ser um pouquinho lento às vezes por conta disso, né? Porque a Kathy tá ali narrando o filme. Então, às vezes, ele pode também ter um ritmo um pouco lento, mas o filme é muito interessante, muito bom. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Para quem gosta de um bom drama, que conta essa história aí de 1960, desses motociclistas, desse grupo do Clube dos Vândalos, vale muito a pena conferir, primeiramente por conta do elenco que tá incrível, maravilhoso, só estrelas aí, só celebridades, principalmente Austin Butler e Tom Hardy, eles dão uma perfeição para o filme. A questão da história, o roteiro é muito interessante, porque vai trazer todo esse processo, e como eu falei, o filme é dividido em duas partes, e essa segunda parte é muito imprevisível, então, assim, a gente não imagina o que vai acontecer. E a minha experiência com esse filme foi muito boa, porque eu não assisti nenhum trailer, eu fui, assim, na cara e na coragem, zero expectativa, e me surpreendi bastante com ele. Clube dos Vândalos estreia hoje nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Clube dos Vândalos ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!